Gente, boa noite. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina de planejamento governamental, né? Planejamento estratégico e governamental. A semana passada, a gente foi até o início da etapa 4, e hoje, então, nós vamos dar continuidade na etapa 4, que é a construção do mapa estratégico, porque é a maior etapa de todas, né? A gente viu que primeiro, né, a gente faz a construção da cadeia de valor, aí depois a gente faz a análise ambiental, que é análise interna e externa. Sempre lembrando que a gente, em cada etapa dessa, se faz um relatório, ou seja, documenta tudo que foi discutido. Depois a gente vê as declarações da estratégia, que é a definição da missão, visão, valores. Se a empresa, no caso a nossa organização, a UERGS, ela já tem uma missão, já tinha uma missão estabelecida, o que foi feito? Foi repensada a missão, não foi alterada, ela foi, vamos dizer assim, atualizada, tá? Então, porque tinha alguns termos que eram até desatualizados, né? Então ela foi reescrita, foi atualizada, pelo menos esse foi o termo que foi utilizado, tá? Eu acompanhei, então foi nesse sentido. Aí eu coloquei alguns modelos, né? Alguns exemplos aí para vocês de missão, visão, valores. Os valores, assim, eles são bem abrangentes, muito se usa do artigo 37 ali da Constituição, né, que são os princípios da administração pública. As atividades ali, práticas, né, desse guia, como a validação ali desse referencial estratégico. E, por fim, o produto, né, dessa etapa 3, que, como todos os outros, é o relatório. O mapa estratégico é o BSC, o Balance Scorecard. E ele é uma metodologia desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, o Robert Kaplan e o David Norton. E ele é muito utilizado em organizações do setor privado e também do setor público. Hoje, se vocês olharem, o PPA do Estado do Rio Grande do Sul tem o BSC, a UERGS tem o seu BSC. Então, ele tem 5 princípios, né? Traduzir os referenciais estratégicos em termos operacionais, alinhar a organização à estratégia, transformar a estratégia numa preocupação de todos, converter a estratégia em um processo contínuo e mobilizar a mudança por meio da liderança executiva. Então, ele foi inicialmente desenvolvido para responder algumas perspectivas: a financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva interna e a perspectiva de inovação e aprendizado. Como é que ele responderia a essas perspectivas? Na perspectiva financeira, a pergunta era: como os acionistas enxergam a organização? Na perspectiva dos clientes, como os clientes enxergam a organização? E na perspectiva interna, em que a organização deve buscar excelência? E na perspectiva da inovação e aprendizado, como a organização pode melhorar e criar mais valor? A premissa central, então, é que as avaliações financeiras são pobres em informação, pois refletem somente o desempenho passado das organizações, o que prejudica o alcance da visão de futuro. Por que eles estavam falando nisso? Isso é uma crítica à contabilidade, tá? Porque a contabilidade ela é histórica, né? Então, se vocês lembram lá da contabilidade pública ou da contabilidade geral, o que acontece? A contabilidade ela é histórica, sendo histórica, o que acontece? A gente está sempre olhando para o que já aconteceu, né? Para números de ontem, né? Como a gente diz.
Para de gritar. Para números de ontem. Só um pouquinho, gente. Pronto. E aí, a gente não consegue olhar para frente. A ideia do BSC é que ele seja um guia, um farol, para que nos conduza para o futuro, para essa estratégia estabelecida. E aí, o que ele tem? Ele tem medidas financeiras e não financeiras que são interrelacionadas por hipóteses de causa e efeito, que refletem estratégia em vários níveis da organização. Aí, aqui, eles dizem o seguinte, que mesmo ele tendo sido desenvolvido para o setor privado, ele é muito utilizado para organizações públicas e não governamentais de todos os tipos e tamanhos. Por quê? Porque as medidas não financeiras, né, ele dá esse destaque a essas medidas que são importantes para as organizações que produzem resultados sociais. Então, quer dizer, as não financeiras, por exemplo, nós, a gente não vai medir lucro, medir receita, porque não faz sentido, a gente não tem essa finalidade, né? Mas a gente pode medir outras coisas. A gente pode medir a evasão, a gente pode medir quantidade de aluno por turma, a gente pode medir o ingresso, sabe? A gente pode medir outras coisas, né? Que também podem propiciar essa visão holística que esse mapa estratégico, então, proporciona. Então, buscando alinhar o BSC com as necessidades das organizações públicas, os nomes foram alterados, tá? Então, as perspectivas vão ser resultados para a sociedade, resultados para clientes, usuários, beneficiários e partes interessadas, processos internos e infraestrutura e aprendizagem, tá? Então, aqui essa figura, ela destaca o que o BSC da área pública, deixa eu só tirar isso aqui daqui, ó, do que o BSC da área pública pode oferecer de informação. E como é que a gente lê isso? A gente lê o BSC de baixo para cima, tá? Então, a gente começa com a infraestrutura e aprendizagem, tá? Então, a gente vai primeiro desse rodapé, que vamos dizer, da parte operacional, né? Recursos, pessoas, informação, organização. A gente pula ali para os processos internos, porque essa infraestrutura e aprendizagem é a nossa base, que vai garantir que a inovação, que os processos finalísticos críticos, que os processos de suporte crítico sejam atendidos e melhorados, para que a gente alcance resultado de produtos e serviços para clientes, usuários, beneficiários e essas partes interessadas, para que realmente lá no topo, ó, a gente alcance esses resultados para a sociedade, né? Que então a gente proporcione essas mudanças na realidade social. Por isso que a gente lê o BSC de baixo para cima. E aí, em cada etapa, aqui, em cada fase, vamos dizer assim, da etapa 4, tem um texto para que vocês entendam o que é, tá? Então, os resultados para a sociedade. Se vocês ficarem com alguma dúvida, tá, gente? Vocês me peçam, vocês falem, eu estou aqui no celular, eu consigo ver quem está levantando a mão, enfim. Na tela do computador eu não vejo nada, tá? Eu só vejo a minha apresentação. Mas aqui no celular eu vejo. Ali a Kailane deu um certinho, né, a Kailane? Então, resultados para a sociedade. Isso. Ele diz o seguinte: há várias situações em que o governo usa sua autoridade para obrigar indivíduos a fazer algo que não gostariam em benefício da comunidade. Assim, mesmo quando fornece benefícios diretos,
como em programas de assistência social ou de recuperação de dependentes de drogas, o governo deve ter em mente os ganhos para a sociedade em geral. Por exemplo, buscando aumentar as taxas de escolaridade e emprego ou reduzir a taxa de crimes e os custos do sistema de saúde. Então, assim, nem sempre a satisfação dos indivíduos é o indicador adequado para mensurar o valor público criado pelas organizações públicas. Então, resultado não é a satisfação do indivíduo, mas é o resultado para a sociedade. Então, a perspectiva de resultados é a mais importante do mapa estratégico, pois traduz o valor público que a organização cria para a coletividade, tá? Então, eles estão relacionados a competências legais, ao mandato político e à missão da organização, variando conforme, então, a sua área de atuação. Sua formulação deve levar em conta os programas do PPA, sob a responsabilidade da organização e a contribuição para os planos estratégicos de médio e longo prazo do governo, como os planos setoriais, tá? E aí ele diz que esses resultados eles devem ser mensurados, tá? Com múltiplos indicadores, incluindo indicadores de efetividade. Porque não adianta a gente criar uma política se ninguém está percebendo que essa política está existindo. Então, é importante que a gente tenha indicadores para medir a efetividade, o quanto a política está sendo efetiva, né? Ou que medem essas melhorias do bem-estar social de um amplo conjunto de partes interessadas, tá? Então, existem indicadores disponíveis para medir esses resultados no IBGE ou outras instituições de pesquisa. A gente tinha uma maravilhosa aqui, que é a nossa Instituto de Economia e Estatística, que foi a fundação, né, de Economia e Estatística, que foi fechada, e hoje os matemáticos, estatísticos estão lá na SPGG, tá? Então, existe algum trabalho, né, ainda muito qualificado, né, desse pessoal, mas não com toda aquela autoridade que tinha. Estou falando aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, resultados para clientes, usuários, beneficiários e partes interessadas, continuando, né? Então, estão no centro da proposta, do valor e da estratégia, influenciando os produtos, serviços e processos internos. Determinados pela missão e pelo mandato político da organização, esses atores podem compreender tanto indivíduos quanto organizações públicas, não governamentais, do setor privado e da sociedade civil, que usam os serviços públicos ou se sujeitam diretamente à fiscalização e às obrigações impostas pelo poder público. A satisfação dos cidadãos com serviços públicos é uma preocupação constante, tá, nas reformas. Então, lá nos anos 90, as reformas introduziram a ideia do cidadão como cliente, orientando a oferta de serviços públicos para uma experiência mais fácil e prazerosa, o que resultou uma onda da implantação de balcões únicos de atendimento, né? Até eu lembro, logo que eu me formei, em 98, 99 eu vim para Porto Alegre, e eu fazia, antes de trabalhar com auditoria, trabalhava numa empresa de consultoria que era um projeto de modernização das prefeituras. Ele chamava PNAF-M, né? Era uma coisa assim. E esse PNAF-M era para transformar as prefeituras, tipo aquelas agências da Caixa, sabe? Que eram, assim, os atendentes sem balcões, né? Com aquela fila com senhas, né? Então, assim, era todo um projeto tipo as agências da Caixa. Isso foi 2000, por aí, 99, 2000, tá? Muito bem. Mais recentemente, essa tendência vem ganhando força com o uso intensivo de tecnologia para transformar os serviços públicos e melhorar a experiência dos usuários. Os portais e contas únicas do governo, que integram os serviços e informações pessoais em um só local na internet, ilustram bem essa tendência. Hoje, assim, ó, eu tive uma grata até surpresa,
que o site da Prefeitura de Viamão foi todo reconstruído, sabe? Então, tem informações sobre a secretaria, sobre os contatos, tem uma série de informações mais acessíveis que logo que eu comecei a dar essa disciplina de planejamento e a gente e até contabilidade pública, quando entrou na administração pública, a gente fez uma vez uma pesquisa sobre ativos intangíveis nas prefeituras. E em Viamão a gente não tinha informação nenhuma. Hoje o site está bem melhor, mais estruturado. É um reflexo, assim, até vamos dizer assim, dos conceitos novos dessas últimas administrações, né? Independente de partido, enfim, ou preferências. Mas esse nosso prefeito atual é bem jovem, ele está fazendo um choque de gestão, assim, eu acho que tá num caminho bem interessante. Vale a pena conferir. Resultados ainda, né, na formulação dos objetivos e medidas nessa perspectiva deve levar em conta os atributos dos produtos dos serviços prestados, como a utilidade, qualidade, cobertura, disponibilidade, tempo de espera e custos envolvidos. Tá? O que mais? É importante também porque para a criação de valor se aparece esse conceito de legitimidade, tá? Então eles trazem esse conceito de legitimidade, que é um aspecto importante da gestão pública em sociedades democráticas, porque com o aumento aí da responsabilidade estatal, sem o respectivo aumento no orçamento ou no tamanho das organizações, os governos mudaram a forma de atuação. Em vez de executar diretamente os programas, eles mobilizam um amplo conjunto de atores que desempenham múltiplos papéis em diferentes arranjos. Em um processo contínuo de legitimação e renovação da autorização, esses atores sustentam a existência da organização no longo prazo. Vejam como isso é tão verdade que, se vocês observarem nos governos estadual, federal e em alguns municípios, a participação da iniciativa privada, dos empresários, das organizações não governamentais, da sociedade civil, vem numa crescente e assim, e até vejo também que a participação da iniciativa privada em arranjos também está numa crescente, assim, né, cada vez maior. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Se a gente for fazer uma crítica. Então, nesse contexto, a legitimidade reforça que as políticas públicas criam valor para um conjunto amplo de atores, e não apenas para beneficiários individuais. E aí, vejam, hoje ou ontem, eu estava assistindo rapidamente o Jornal do Almoço, e eles estavam comentando que vai ter uma grande ação civil pública conduzida pelo Ministério Público Estadual, mas que também acho que o Ministério Público Federal vai se envolver com isso. Se eu não me engano, é uma cifra, eu posso estar enganada, tá? De 46 bilhões de reais para a cidade de Porto Alegre, que para indenizar as pessoas que tiveram prejuízos. E isso, numa pergunta dos apresentadores do Jornal do Almoço, mas e aquela pessoa, cabeleireira lá que perdeu o seu salão, pode entrar? Pode. Tem ações individuais e eles estão fazendo uma grande ação coletiva, que se a prefeitura for condenada pela responsabilidade, né, da não manutenção de todas as prevenções que ela deveria fazer, ela vai ter que indenizar a sociedade. E aí, talvez assim, num tom de agregar, né? A prefeitura vem aí chamando todas essas pessoas para participar dessas ações, né? Então, pode ver que quando tem ações de prevenção, eles vão para a TV, eles estão tentando mobilizar o empresariado para que o coletivo se mobilize para esse enfrentamento desses problemas climáticos, aí justamente para atingir
essa legitimidade. E também para minimizar os seus próprios danos, né? Aí diz assim, no campo organizacional, a legitimidade resulta da conformidade entre a prática, as normas sociais e as leis formais. Nessa perspectiva, é possível entender a legitimidade como um processo que busca alinhar os valores associados aos objetivos e atividades da organização aos comportamentos aceitáveis no sistema social maior que ela faz parte. Então, no setor público, a legitimidade influencia e é influenciada pelo nível de confiança pública, que compreende a confiança na integridade dos servidores para defender o interesse público e a confiança na competência do governo para desempenhar bem suas funções. Então, ela gera vários benefícios. Encoraja a cumplicidade, a cooperação ativa, a coprodução entre indivíduos, empresas e organizações públicas, legitima a arrecadação de recursos para projetos de interesse coletivo, que o mercado não proveria, aumenta o capital social e melhora o nível total de confiança na sociedade. Demonstra a forma de conduta da organização, protegendo a de pressões externas. Melhora a percepção dos cidadãos sobre o desempenho dos serviços públicos, aumentando a pressão sobre os representantes eleitos e forçando a gestão e a alocação mais eficiente dos recursos. Então, vejam como é complexo a gente conseguir isso, sabe? Mas é um debate bem importante, tá? Que a legitimidade aí que está sendo apregoada, ela é justamente para garantir esse nível aí de confiança pública. E aí ele diz que tem 2 tipos, né? Desculpa, são 3 tipos de legitimidade. Legitimidade normativa, legitimidade pragmática e legitimidade cognitiva. Então, o que é a legitimidade normativa? É que diz respeito à adoção de normas, padrões e valores aceitáveis e desejáveis nos processos, tecnologia, estrutura, pessoas, serviços e resultados da organização. A adoção de normas de qualidade da família ISO, práticas de gestão da integridade, atendimento às recomendações de auditoria e órgãos de controle e uso de boas práticas de gestão, são ações que contribuem para aumentar a legitimidade normativa da organização. E isso aqui, gente, eu me lembro que eu, sei lá, 2006, 2007, talvez, eu fazia avaliação externa do PGQP, que era o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. E eu lembro de ter feito uma avaliação externa numa agência da Corsan. Então, vejam que essa adoção de boas práticas de gestão, na época, tinham órgãos públicos, né? A Corsan, inclusive, foi medalha de bronze, se não me engano, no PGQP, e o PGQP era conduzido pela Gerdau durante algum tempo, pela Fierg, sabe? Então, era um selo, vamos dizer assim, que todo mundo queria ter, né? Então, até para dizer assim, nós participamos do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, a nossa empresa é séria, mesmo, né? Nós não somos da iniciativa privada, nós somos da área pública, mas nós estamos empenhados em trabalhar com qualidade, né? Então, e a gente sabe que, infelizmente, não eram todas as agências que participavam, aquelas que participavam realmente, elas se destacavam, né? No atendimento ao público, na resolução de problemas, mas como isso era uma iniciativa individual do gestor local, aí não se tinha aí um padrão do coletivo, né, da companhia. Agora eles vão falar aqui na legitimidade pragmática, tá? Que ela está relacionada à satisfação das partes interessadas, sendo alcançada por meio do fortalecimento das instâncias de governança.
E aí, a parte da governança, a gente vai estudar depois, né, dessa parte aqui, que aí eu estudei o manual de governança do Tribunal de Contas da União. Esse manual, assim, até me parece que ele, como ele tinha muitos critérios de avaliação, ele ficou, assim, até meio maçante, assim, de ser aplicado, tá? Mas ele não é algo, vamos dizer assim, inútil, viu? Ele ficou muito extenso, mas eu acho que ele desperta algumas ações que seriam bem interessantes, assim, que as organizações pudessem realizar. Depois, quando a gente for falar disso lá na próxima etapa, né, na terceira etapa da disciplina, aí vocês vão ver o que eu estou falando. Então, fortalecer a governança, a deliberação, como planejamento estratégico, participação social, o relacionamento com os clientes e partes interessadas, né, da organização. Em organizações inovadoras, conflitos entre as formalidades administrativas e a flexibilidade e autonomia exigida pela orientação a resultados pode criar trade-offs, né, entre a legitimidade normativa e a pragmática. Por quê? Porque parte integral do conceito de democracia, a participação é imperativa para a legitimidade, pois aumenta a confiança nas organizações e melhora seus resultados. Cidadãos bem informados podem contribuir construtivamente com a tomada de decisão em questões sobre políticas públicas, requisitos regulatórios ou melhorias de serviços. E aí, gente, uma coisa assim, ó, que a gente tem dentro das políticas públicas e dentro do controle social, tá? Quem já fez controle social, quem está fazendo, quem vai fazer, a gente trabalha as questões do controle social, do controle institucional, né, que é feito pela própria organização. E esse controle institucional, ele garante participação social, ele garante, por exemplo, uma audiência pública. E a audiência pública, ela, além de ser um rito obrigatório, ela também é esse rito de aproximação, de informação, de participação da sociedade civil organizada. A próxima legitimidade, legitimidade cognitiva, que alinha as atividades da organização ao entendimento social mais amplo sobre o que é correto, adequado e desejável, além dos processos de construção social que definem o que é desejável. A legitimidade cognitiva depende da compreensão dos atores sobre o que a organização faz. Tá? Isso é importante porque, assim, a gente tem ainda na nossa sociedade brasileira, que é um abismo de desigualdade, né? A gente ainda tem a ideia de algumas pessoas mais humildes que, que, a, que o Estado, se faz alguma coisa para a população, está fazendo um favor. Né? O Estado como governo, né? Ou prefeitura, ou o Estado mesmo, mas mais a prefeitura. Que se a prefeitura dá alguma coisa, ela está fazendo um favor. E, na verdade, ela não está fazendo favor nenhum. Né? Então, as pessoas ainda não têm essa sensação de pertencimento, né, dessa cidadania como parte integrante da política pública. Né? Então, os mais humildes acham que a prefeitura está fazendo um favor, quando ela não tá nada além do que está cumprindo a sua obrigação. Então, aí nessa legitimidade cognitiva, a comunicação interna e externa e a transparência são atividades que reduzem a ambiguidade dos múltiplos objetivos, melhorando o alinhamento das atitudes dos servidores em relação ao trabalho. O desenvolvimento estratégico dessas competências em dirigentes pode melhorar o desempenho da comunicação e da organização como um todo. Tá? Processos internos. Na perspectiva dos processos internos, a gente precisa pensar sobre aqueles processos que são críticos, tá?
para entregar, então, uma proposta de valor aos clientes. E aí a gente começa a pensar quais são os nossos principais desafios, né? Então, assim, se a gente fosse pensar enquanto universidade pública e quanto todas as universidades públicas, a gente pode olhar, gente, para todos os lados, todos os lados. A nossa universidade, a Universidade Federal, então, assim, os institutos federais, a gente observa que existe um esvaziamento do ensino público como um todo. E aí, qual é o nosso papel aí? Qual é o processo interno crítico que está afastando os estudantes, né? Então, quer dizer, a gente precisa repensar esse nosso caminho, né? Então, assim, é o presencial, é o remoto, é a falta de alternativas, né? A flexibilidade, enfim, é uma série de questões que cada caso é um caso e todos eles precisam ser estudados. A identificação e diagnóstico desses processos é fundamental para definir as competências-chave das pessoas e determinar as necessidades de tecnologia, informação e recursos para executar as atividades da organização. Então, esses processos críticos, eles devem ser identificados entre os processos da cadeia de valor lá da etapa 1, e eles podem ser tanto processos finalísticos quanto processos de governança e gestão. Agora, na perspectiva da aprendizagem e crescimento, são os ativos intangíveis da organização. O capital humano, que são as habilidades, talento e conhecimento dos funcionários. E aí a gente tem um problema muito sério dentro da universidade, a gente não consegue reter talentos, porque a nossa universidade, para a equipe técnica, paga muito, muito pouco, tá? Paga melhor para os professores, mas a equipe técnica ganha muito pouco, então a gente não consegue reter. O capital informacional, banco de dados, sistemas de informação, a gente tem um problema sério com os nossos sistemas também. Vocês que usam o portal do aluno, é o mesmo portal do professor que a gente acessa, vocês sabem o quanto é difícil e o quanto de informação que falta para a gente. A cultura organizacional, a liderança, o grau de alinhamento dos funcionários com a estratégia, a capacidade dos funcionários de compartilhar conhecimento. A gente tem problemas na universidade ainda, que é uma universidade nova, mas com a alma velha, eu diria. Tá? Por que isso que eu estou dizendo? Porque a gente tem muita resistência ainda por alguns segmentos em modernização. Né? Quer dizer, a defesa incondicional da aula presencial, acreditar que a educação à distância é pior do que a educação presencial. Então, assim, tem uma série de crenças ainda impregnadas dentro da universidade que não se consegue aí dar esse giro e acompanhar toda a necessidade da sociedade aí no pós-pandemia, tá? Porque isso é herança da pandemia, né? Dentro ainda da aprendizagem e crescimento, os objetivos de capital financeiro consideram as receitas e despesas da organização, tá? Do lado da receita, esses objetivos buscam ampliar e diversificar as fontes de financiamento. Isso pode ser alcançado com a criação de novas fontes de receita, quando possível, a descentralização e transferência de recursos entre órgãos e entidades, ou ainda acordos com organismos internacionais aumentam a autonomia e a flexibilidade da e na gestão de recursos e realização das despesas. Mediante o pagamento de taxas de interesse, doações e parcerias não onerosas são instrumentos que não consomem recursos financeiros e demandam menos custos de burocracia. Do lado da despesa, além de alocar recursos em processos críticos para a estratégia, as organizações devem racionalizar seu uso em todos os níveis. Então, é bem importante, quando a gente fala de racionalização de recursos, tá? A gente procura, e o nosso curso de administração sempre tem procurado fazer isso,
que é... nós estabelecemos no mínimo de 10 alunos por turma, né? Porque a gente acredita que menos que isso é prejuízo, né? Então, assim, só que isso deveria ser um índice a ser buscado como gestão e não como um curso em si, né? Então, quer dizer, a otimização dos recursos dos professores, talvez transformar disciplinas, como a gente fez na administração pública, as disciplinas de direito, que lá em Frederico tem o professor, e aqui nós não temos mais, mas então a disciplina ela pode ser à distância, porque daí atende mais de uma unidade, isso é otimizar recursos, né? Então, a gente precisa pensar que cada professor, ele é de toda a universidade. Se a gente tivesse mais oportunidades de ter aulas à distância, nós teríamos mais alunos por turma, nós teríamos mais disciplinas ofertadas, talvez mais alunos participando e gerando mais resultado. E combatendo esse desperdício, tá? Com relação ao capital humano, acaba que para nós meio que se comunicando com os itens anteriores, né? E desenvolvendo essas competências estratégicas, vocês vão ver ali no PDI da universidade que foram feitos treinamentos para discussão sobre esses quesitos aí, né? E no capital informacional, constrói a base da informação que apoia os processos críticos, tá? É isso. Capital ainda organizacional torna a organização mais adaptável e responsiva às mudanças do ambiente na estratégia. Então, essa capacidade depende de 4 elementos: cultura, liderança, alinhamento e a capacidade de trabalho em equipe e gestão do conhecimento. E aí, gente, vocês vão ver a palavra de novo, liderança. No setor público é a palavra-chave, certo? Porque a gente, segunda-feira eu falava na disciplina de contabilidade pública. Não sei se vocês já se deram conta disso nessa altura do curso que vocês estão, mas vocês prestem atenção que tudo no setor público, para dar certo, vocês precisam de gestão de pessoas. Então, vocês serão gestores de pessoas. Vocês não vão conseguir implantar, por exemplo, um BSC ou um planejamento estratégico se vocês não forem lideranças. E liderança, a gente falou em algum momento, e a gente vai retomar isso, porque é muito importante na parte de planejamento estratégico, que a gente conquiste as pessoas que a gente está trabalhando. Por quê? Porque para que elas acreditem nesses valores, para que elas ressignifiquem o trabalho delas. Porque no momento que a gente pega na mão, olha no olho e diz assim, é junto, vamos fazer junto. E a liderança pode ser o chefe, mas pode ser o colega líder, né? Muitas vezes o líder não é o chefe, tá? E muitas vezes o chefe nem tem vocação para ser líder, né? Porque é um cargo político, muitas vezes é político. Mas a gente precisa ter ou ser uma liderança para a gente poder conquistar coisas. Eu tive uma aluna que já se formou aí na administração pública, na época era administração e gestão pública, e ela dizia assim, ó, eu sou uma funcionária pública realizada. Todas as minhas propostas, ela trabalhava trabalhava no Conselho de Trânsito, tá? Não me lembro com Natran, não me lembro como é que é o nome. E aí, ela dizia assim, ó, eu sou uma pessoa realizada. Eu não quero o meu nome na plaquinha da mesa, mas todos os processos e projetos que eu desenvolvi, alguém levou a ideia à frente e foram implantados. Então, eu sou uma funcionária pública realizada. Então, quer dizer, ela era uma líder. Então, ela conquistava o presidente da organização
vendia a ideia, implantava e, tudo bem, ele que criou. Não importa. No setor público, muitas vezes, a gente é livre de... Como é que a gente fala? É livre de orgulho, né? Assim, quer dizer, a gente não precisa dizer que fomos nós que criamos aquilo. Não importa, é o chefe que criou, mas eu sei lá no fundo, e as pessoas que estão convivendo comigo sabem que aquela ideia foi minha, isso que importa. E a gente sabe que conseguiu construir, conseguiu melhorar. E isso aí acaba levando todo esse processo de construção aí positivamente, certo? Então, quais são as atividades, né? Planejar a construção do mapa estratégico, construir esse mapa, identificar a contribuição dos objetivos e resultados para o PPA, ajustar, validar e comunicar. Por fim, fazer o relatório contendo a representação visual do mapa, explicitando as relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos definidos nas 5 perspectivas, criar descritores ali dos objetivos estratégicos e matriz de contribuição dos objetivos para resultado dos programas do PPA gerenciados pela organização. Então, gente, essa etapa 4, ela é a mais trabalhosa, tá? Ela demanda diversas reuniões, ela demanda essa parte aqui, ó, de ajustar, validar e comunicar o mapa estratégico. A gente precisa reunião em cima de reunião, a gente precisa chamar as pessoas para participação, a gente precisa fazer com que elas vão aderindo, né, a construção, vamos dizer assim, desse objetivo coletivo, tá? E isso é muito complicado. Pessoal, me deem só um minutinho que eu vou pegar uma água, tá? Peraí. Pronto, vamos lá. Então, próxima etapa aqui, etapa 5. Construção do painel de indicadores e metas. E aí é o seguinte, o que são esses indicadores, gente? São instrumentos que permitem observar, identificar e mensurar aspectos relacionados à evolução do determinado objeto, que no caso da gestão estratégica pode ser um objetivo, um processo ou um projeto. Ao prover informações de forma sumarizada, os indicadores reduzem a necessidade de informações para ilustrar com precisão uma situação que permite comunicar um fenômeno complexo de forma simples, mas sem explicar o porquê que a mudança ocorreu. As metas são atributos do indicador, que representam o desempenho esperado para uma determinada data futura. Já as linhas de base representam a situação atual do desempenho da organização em relação aos objetivos, processos ou projetos. E aí, olha só, a construção de indicadores e metas para os objetivos estratégicos possui um forte componente político, que envolve decidir sobre quais aspectos da intervenção serão mensurados.
por indicadores e em que medida a organização vai se comprometer com a entrega de resultados, ou seja, metas. Esses indicadores e metas, que são a base dos sistemas de gestão de desempenho institucional e individual, servem para responsabilizar os gerentes e servidores públicos quando injustificadamente não alcançam os resultados pactuados. Ao mesmo tempo, a construção de indicadores é uma atividade bastante técnica, que exige, além de conhecimento especializado, acesso a dados externos de sistemas organizacionais e de gestão da organização. É importante esclarecer que diferentes dimensões de um mesmo fenômeno podem ser mensuradas por diferentes tipos de indicadores. Esses tipos não são mutuamente exclusivos e, em muitos casos, se sobrepõem. E aí, gente, então, esses tipos de indicadores. Existem indicadores descritivos de desempenho, indicadores da cadeia de resultados, indicadores contextuais, indicadores padronizados e customizados e indicadores chaves e compostos. Indicadores descritivos. Descrevem uma situação ou mudança e fornecem informações não vinculadas a uma meta concreta. Então, uma situação, número de mulheres que fizeram mamografia no ano de 2024, tá? Então, não tem uma vinculação a uma meta concreta, mas a gente tem um número, tá? Ao contrário, indicadores de desempenho consideram um valor ou meta de referência, que ilustra até que ponto o indicador deve ser alcançado por meio de uma intervenção, seja ela uma política, um programa, um projeto ou um processo. Então, olha só, o indicador descritivo. Número de mulheres que fizeram mamografia em 2024. O indicador de desempenho, tá? Deixa eu pensar. A meta era atingir, vamos dizer, 90% das mulheres dos 40 aos 50 anos, tá? Então, o indicador de desempenho, né? Então, assim, número de mulheres dos 40 aos 50 anos atendidas, certo? Bom, esse indicador dessa faixa etária estava preocupado com a meta ou o valor de referência, que eram as mulheres dos 40 aos 50 anos, certo? Entenderam? Certo. Então, outra tipologia pode ser construída a partir da cadeia de resultados da organização. É possível diferenciar indicadores intermediários, insumos, atividade e produto, que ajuda a gerar um resultado ou impacto, e indicadores finais, resultado de curto prazo, resultado de médio prazo. E aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem vários exemplos, ó. Indicadores de insumo. Exemplo. Número de pessoas e equipamentos alocados a um programa de formação de professores. Indicadores de atividade. Número de oficinas de formação de professores. Indicadores de produto. Número de professores treinados. Indicadores de resultado de curto prazo, nível de habilidade dos professores após treinamento. Resultado de médio prazo, número de professores treinados que estão empregados. Impacto. Exemplo, taxa de desemprego entre os jovens de baixa renda nos centros urbanos. Tá? E eu até acrescentaria que, já que ele colocou como professores, né, treinados, etc., poderia ter professores treinados que não estão empregados, né? Então, é um impacto.
Indicadores contextuais. São um tipo específico de indicador descritivo que acompanha indicadores de desempenho em estruturas e resultados, usados para medir tendências, riscos ou efeitos colaterais indesejados de uma intervenção. Esses indicadores fornecem uma visão ampla dos fatores externos que influenciam o alcance dos objetivos organizacionais. Indicadores de eficiência e efetividade e sustentabilidade podem ser usados para mostrar como as mudanças em um nível da cadeia de resultados se traduzem em mudanças nos outros níveis. Portanto, eles não medem os resultados, mas olham para a eficácia de uma intervenção ou das ações em relação aos objetivos. Então, são indicadores, né, de eficácia, eficiência e efetividade. Exemplo, eficiência, custo de realização da oficina. Então, eu vou cada vez, né, medir isso para ver se o custo da realização de determinada ação foi menor, né, ou maior. Efetividade. Exemplo, proporção de professores treinados em relação ao número de oficinas realizadas. Proporção de professores treinados que estão empregados, né? Opa, trancou aqui. Estão me ouvindo? Sim, senhora. Sim, professora. Sim, Tá. sim. Deixa eu só parar de compartilhar e vou ter que compartilhar de novo, porque ele trancou. Só um pouquinho. Sim. Vamos ver. Tá, voltou. Tá, agora, indicadores de sustentabilidade. Exemplo aqui, ó, variação na taxa de desemprego entre os jovens de baixa renda nos centros urbanos após o término do programa de treinamento de professores. Olha que interessante isso. Outra distinção possível é entre indicadores padronizados e customizados. Esses indicadores, que cumprem funções distintas e complementares, podem ser usados em qualquer nível da cadeia de resultados ou como indicadores de contexto. Então, olha ali os padronizados. Usam definições, métodos de medição e de interpretação comuns, produzindo dados que podem ser agregados e comparados entre intervenções. Por exemplo, esses indicadores são usados para relatar resultados em um nível agregado e para informar a tomada de decisões de alto nível e, em geral, são mais fáceis de monitorar. Por exemplo, orçamento anual alocado a programas de formação de professores. Vocês estão vendo que eles, no guia, eles fazem assim, ó, uma série coordenada, né, do que eles estão medindo e eles estão dando exemplos nessa medição aí, nesse programa de formação de professores. Indicadores customizados, formulados para descrever um fenômeno específico ou estimar uma mudança sob circunstâncias únicas e usados para atender às necessidades específicas de informação. Os indicadores customizados são mais comuns para medir atividade e produto, uma vez que as abordagens para alcançar os resultados variam conforme o contexto. Por exemplo, orçamento alocado, aquisição de equipamentos e tecnologias para formação, para programas de formação de professores. Outra distinção importante diz respeito aos indicadores chaves. Acho que caiu, professor. Senhora, Não dá para escutar.
A gente não tá escutando. A senhora tá escutando a gente? A internet via mão é foda. Tô brincando. Via mão é foda, meio que ao natural, assim. Eu pensei a mesma coisa. Eu tenho propriedade porque eu já morei em Viamão, tá? Eu fui lá final de semana. Sério, tem umas partes, olha, vou te dizer. A prefeitura esquece umas partes da cidade. Verdade. Morei anos lá. Não que Porto Alegre seja diferente, né? Dependendo do lugar. Mas, enfim. Me escuta? Sim. Vixe, que horror. Custo aqui. E agora, me escuta? Sim. Perfeitamente. Ai, que bom. Que loucura! Não, eu fiquei sem bateria, gente. Fiquei sem bateria, nem vi, tava tão entretida aqui com vocês que eu nem vi que meu telefone ia terminar a bateria. Peraí, vamos lá. Vamos compartilhar de novo. Mais um pouquinho, mais uns 20 minutinhos. Vamos até as 9. Porque senão daí a gravação fica muito grande também, né? E aí a gente consegue, mas já tá quase no final. Estão seguindo ali, ó. Tá? Estão vendo, né? Bem bonitinho. Sim, senhora. Beleza. Muito bem. Indicadores chaves, né? Então, esse aqui diz assim, dá base para o todo, tá? Esses aqui, exemplo, índice de qualificação da força de trabalho. Né? Então, assim, ele é um item abrangente, né? E a gente está falando ali da formação de professores, né? Então, outra coisa que ele diz assim, ó, eles são proxies nas situações em que existe uma forte correlação entre fenômenos de um mesmo campo. A exemplo da mortalidade infantil, utilizada como medida-chave da provisão de serviços de saúde.
Ainda que os indicadores-chave sejam frequentemente usados por formuladores de políticas, pesquisadores, pela mídia, pela sociedade, é preciso ter cuidado ao compará-los em diferentes entidades, uma vez que as características, né, específicas dos fenômenos tendem a variar de acordo com o contexto, tá? Então, a gente está falando em qualificação de professores de ensino superior ou de ensino básico, né? Então, a gente precisa também ter esse cuidado, importante. Indicadores compostos, né? Compilados a partir de uma variedade de indicadores. São usados para medir fenômenos multidimensionais, por exemplo, o IDH, né? Ou o PIB, né? Então, assim, indicadores compostos facilitam a interpretação de fenômenos complexos, pois eliminam a necessidade de identificar tendências comuns em uma variedade de indicadores. Contudo, eles podem ser excessivamente simplistas e mascarar problemas graves em uma dimensão com resultados positivos em outras. Isso é verdade, tá? Então, além disso, sua construção requer identificar e atribuir pesos aos componentes do fenômeno, o que aumenta a subjetividade. Por exemplo, taxa de desemprego em grandes centros, tá? O que mais? Vamos ver o que tem aqui, ó. Aí ele dá essa figura, tá? Indicadores de desempenho, né? Eles são compostos ali por insumos, né? Atividades, produtos, indicadores de eficiência compostos por insumos, atividades e produtos, indicadores de efetividade, produtos, resultado de curto prazo, médio prazo, impactos que também estão relacionados com a sustentabilidade, os indicadores contextuais ali, tendências, riscos e externalidades, né? Então, assim, dá um panorama, né, do que cada indicador aí reflete, tá? Então, eu achei bem interessante essa imagem aí, tá, para vocês. Muito bem. Com relação às metas, né, elas devem ser exploradas de forma anualizada, contemplando um horizonte de 4 anos semelhante ao PPA, tá? Quais são as atividades, então, nessa etapa 5? Planejar a construção do painel de indicadores e metas, em razão dos componentes técnicos e políticos dessa etapa. A unidade de gestão estratégica, então, deve articular a participação de dirigentes e servidores com conhecimento técnico e acesso aos dados da organização. A participação dos dirigentes é importante. Só um pouquinho, gente. Pronto, voltei. Planejar a construção do painel de indicadores. Então, a unidade gestora da estratégia é que vai articular essa participação de dirigentes e servidores com conhecimento técnico e acesso aos dados da organização. A participação dos dirigentes é importante para gerar comprometimento com o alcance e com desdobramento das metas nos níveis hierárquicos da organização. Antes da oficina de definição dos indicadores, a UGE deve levantar os indicadores já existentes e em uso, bem como os outros indicadores que poderão ser usados para mensurar os objetivos estratégicos. Então, quer dizer, a gente já usa no dia a dia, a gente acaba utilizando muitos indicadores para poder medir o desempenho, mesmo que a gente não esteja falando explicitamente de estratégia. Então, muitas vezes, criar subsídios para subsidiar esses indicadores, né, vamos dizer assim, de informação, de dados, etc.,
Se a gente for trocar tudo, dá uma sensação de, o que eu estava fazendo então era inútil. E aí, então, meio que desmotiva as pessoas, tá? Daí, então, utilizar ou reformular ou melhorar aquilo que já vinha sendo utilizado tem sido uma estratégia também bem interessante para que as pessoas não se sintam que estava perdendo tempo todo esse tempo, estava perdendo meu tempo por todos esses anos anotando coisas, medindo coisas que não fazem mais sentido agora, sabe? Então isso também é importante que seja considerado. A definição, então, dos indicadores deve envolver os dirigentes, uma vez que determina os aspectos do objetivo estratégico que serão perseguidos, né? Detalhar e avaliar a qualidade dos indicadores sobre o objetivo que vai ser impactado, a unidade administrativa responsável, a finalidade do indicador, e isso é bem importante, né? A gente tem uma série de indicadores, mas eles são filhos de quem? Quem é o pai da criança? A gente precisa dar aquela unidade para controlar. Então, assim, aquilo ali são informações geradas ali, pronto. Então, ali ela vai controlar. O método de cálculo, a dimensão, né, o esforço ou resultado, a subdimensão, que é eficiência, eficácia, efetividade, excelência, execução, economicidade. Então, olha quanta informação rica que vocês podem desenvolver aí num painel, na construção de um painel de indicadores e metas. Como próxima atividade, identificar as linhas de base e definir as metas, né? Sempre para coincidir com o PPA. O uso de séries históricas pode ajudar na elaboração das metas mais realísticas, né? Para considerar a capacidade da organização de entregar os resultados, porque não adianta a gente definir metas, gente, que ninguém vai alcançar. Isso aí desmotiva a turma. Não vale a pena. Para a gente criar briga dentro da organização. Não adianta eu querer tal coisa. Eu preciso querer e saber que eu vou ter pernas para alcançar. Ajustar, validar e comunicar o painel de indicadores. Então, quer dizer, depois que ele tiver construído as linhas de base e a definição de metas, a gente precisa mostrar para as pessoas o que foi criado. E fazer com que elas também acreditem, que elas comprem essa ideia, para que a gente possa, né, ter como diz ali, o comprometimento de toda a organização, certo? E, por fim, né, a construção do painel de indicadores e metas, aí, que é o produto, o relatório, né, contendo o nome do indicador, objetivo estratégico impactado, unidade administrativa responsável, finalidade do indicador, unidade de medida, fonte dos dados, método de cálculo, a dimensão, a subdimensão, o responsável pela coleta dos dados, o responsável pelo cálculo do indicador, a periodicidade de apuração. Isso é bem importante, porque quantas vezes a gente precisa de dados, a gente não tem, por quê? Porque ele só é tomado de 4 em 4 anos, né? Então, putz, será que a gente vai poder ter uma informação capaz aí de nos fornecer subsídio para tomada de decisão, né? Então é bem complicado. Isso aí a periodicidade ela é muito importante. Muito bem. Aqui a gente começa a ir num processo um pouco mais rápido. Por quê? Porque essa etapa aí, elas acham que estão buzinando aqui na frente. Construção do portfólio de projetos e entregas, tá? Então, quer dizer, é uma sequência de atividades conectadas, limitadas a um espaço de tempo e vinculadas ao alcance de um objetivo, que pode ser a criação de um produto, um serviço, um resultado único. Inovações significativas são sempre alcançadas por meio de projetos. Quaisquer iniciativas que modificam algum aspecto da realidade social ou aperfeiçoar um processo interno
devem ser formalizados com projetos estratégicos. E aí, esse portfólio de projetos, tá? Ele tem algumas combinações possíveis. Tem uma figura, tá? Que mostra um portfólio, tipo, portfólio 1, né? Programa 1, projeto tal e projeto tal. Portfólio 2, programa 2 e 3, projeto tal e tal, e assim por diante. Programa 4, tem um processo aqui a ser criado. A gente, na universidade, na época, eu cheguei a começar a discutir isso, mas não com a profundidade que eu queria, porque eu fiquei pouco tempo na Pró-Reitoria de Administração, e a gente estava discutindo um banco de projetos de captação de recursos. Então, assim, por exemplo, a gente poderia dizer assim, portfólio 1, tá? Programa 1, assistência estudantil. Projeto 1, captação de recursos para criar restaurantes universitários em todas as unidades. Ou projeto para que se possa desenvolver esses restaurantes universitários, sabe? É assim, então quer dizer, a gente não foi nesse sentido, mas a gente, por exemplo, tinha programa 2, melhoria da infraestrutura da universidade, projeto, então, projeto da sede de Osório, projeto da sede de Porto Alegre, sabe? E aí, no momento que a gente tem o projeto na mão, se tem uma emenda parlamentar, alguma coisa, a gente apresenta o projeto, e aí é mais fácil captar, mais fácil de executar, né? É mais ou menos nesse nível aqui que ele aborda essa questão do portfólio de projetos. Entenderam? É se antecipar, tá, gente? Se antecipar para que a gente possa ter condições de poder concorrer, né, quando esses recursos estão disponibilizados. Porque não adianta a gente ter uma linha de recursos disponibilizados se não tem projeto. Não sei se vocês, quem trabalha no setor público, ou já ouviu falar a seguinte frase: dinheiro tem, mas não tem projeto. Exatamente isso, gente. Dinheiro tem, só não tem projeto. Então, assim, muitas vezes o dinheiro vem a fundo perdido de organismos internacionais e a gente não consegue alcançar esse recurso porque não tem um projeto claro. Não adianta chegar assim, eu quero R$1 milhão, porque, não sei, me dá R$1 milhão que depois eu vejo o que eu faço. Ninguém vai te dar. Agora, se tu disser, eu quero R$1 milhão, ou sei lá, R$8 milhões, eu quero tanto para construir um prédio de sala de aula, porque eu não tenho mais sala de aula, as pessoas vão dizer, bom, então tá, o que tu vai fazer com isso, sabe? Daí tu vai desmembrando aí, assim, vários pequenos projetos, né? Ou, me dá dinheiro porque eu quero criar educação à distância, então eu preciso contratar tutor, eu preciso melhorar o meu sistema de informática, eu tenho que ter um estúdio para fazer as gravações das aulas. Bom, então tá, mas o projeto está escrito, escreve e vai lá buscar o dinheiro, bota o projeto debaixo do braço e vai lá pegar o dinheiro, certo? Então, assim, com o projeto a gente consegue ter dinheiro. Se o portfólio representa todo o investimento numa organização ou uma unidade para alcançar os objetivos estratégicos, seus componentes competem por recursos limitados. As análises de relevância que consideram a contribuição dos projetos para alcançar os objetivos estratégicos de viabilidade, que levam em conta a complexidade do projeto, a disponibilidade orçamentária e a capacidade operacional da organização para executá-los. E aqui, na nossa universidade, nosso calcanhar de Aquiles é a capacidade operacional. Nós somos poucos. A gente não tem capacidade operacional de execução de muitas coisas ao mesmo tempo. Não temos. Por isso que a gente não pode se atirar em qualquer frente, a gente precisa definir prioridades. Para que os projetos sejam bem-sucedidos, eles devem ser concluídos dentro do prazo.
do orçamento e de especificações pré-determinadas. Nesse contexto, o monitoramento sistemático dos projetos é fundamental para corrigir desvios, gerenciar riscos e aumentar suas chances de sucesso. Muito bem. Ainda na etapa 6, as entregas, tá? Elas são marcos do projeto, que correspondem às etapas de desenvolvimento ou a oferta de parte ou totalidade de um produto ou serviço. Centrais na gestão ágil dos projetos, as entregas deslocam o foco da tarefa para resultados. Meu Deus. Espera só um pouquinho, que agora eu estou perdendo a minha bateria do tablet. Não, olha, eu vou te contar. Só um pouquinho, vou botar a carregar esse também. Antes que eu fixei. Pronto, carregando. Então, continua me ouvindo bem? Sim? Sim, professora. Beleza. Então, as entregas aí, então, ó, são marcos do projeto. Assim, nesse modelo proposto, ele diz o seguinte: o conceito de entrega facilita o monitoramento, poupa o tempo das equipes de projetos que não precisam atualizar cronogramas excessivamente detalhados e ajuda a mobilizar as equipes para o alcance de resultados de curto prazo. A estrutura analítica do projeto é uma ferramenta bastante usada para decompor o projeto em entregas e organizar seu escopo de maneira visual. E aí eu diria assim, para complementar para vocês. Afinal, o que são essas entregas? São as fases do projeto. Então, eu vou recortar esse projeto e eu vou fazendo entregas aos poucos, tá? Então, assim, é como se a entrega é a menor parte do projeto, tá? Então, quer dizer, são a menor unidade de gestão e monitoramento da estratégia. E não as tarefas necessárias para desenvolvê-las. A estrutura analítica do projeto é uma ferramenta, tá? Bastante utilizada para decompor o projeto em entregas. Isso é bem importante. Então, como é que eu vou fazer as entregas? Por partes, tá? Para que a gente não tenha esses cronogramas aí mirabolantes. Aí, as atividades. Planejar a construção desse portfólio, construir o portfólio, sempre pensando na relevância, viabilidade, né? Os projetos com maior impacto nos objetivos estratégicos devem ser priorizados, tá? Os de menor impacto e baixa viabilidade podem ser até paralisados ou encerrados, tá? Isso aí. Outra atividade, né? Detalhar projetos e entregas, vincular projetos e entregas no orçamento, elaborar a matriz de risco dos projetos, isso é bem importante. Conforme a tecnologia de gestão que vai ser utilizada pela organização, tá? De gestão de riscos. Validar, e aí vejam, né? Tudo aquilo que a gente está construindo, a gente precisa validar. Validar é voltar aos gestores, voltar à organização e dizer, ó, é isso aqui mesmo, é isso aqui que vocês estão, que a gente está se comprometendo,
É isso aqui que a gente vai fazer? Aí todo mundo, sim, é isso. Então está comprometendo todo mundo está colocando aí, ó, a sua parcela de fio do bigode, né, para que as coisas aconteçam dentro dessa capacidade operacional da organização. Não adianta só eu querer, né? A gente precisa ter o coletivo trabalhando junto para que esses projetos sejam realizados. O produto, né, como todas as etapas, é o relatório, contendo análise dos projetos existentes, análise de relevância e viabilidade dos projetos, portfólio de projetos estratégicos, termos de abertura dos projetos, matriz geral de risco desse portfólio de projetos. Bem, agora a gente está se encaminhando para as duas últimas etapas, tá? A etapa 7, que é o monitoramento, e a etapa 8, que também é um monitoramento, uma avaliação e revisão da estratégia. Quer dizer, a gente precisa, tá, nesse monitoramento intensivo da estratégia, criar mecanismos para que a gente revise. A gente vai escolher essa periodicidade, tá? Então, a gente precisa verificar se tudo aquilo foi implementado no curto prazo, para que lá no longo prazo as coisas estejam formatadas, né? Seja realizado. Então, a gente não vai esperar um programa lá estabelecido no PPA, que tem um fechamento, sei lá, daqui a 3, 4 anos, e eu vou deixar para monitorar no final. Não, a gente vai monitorando se ano a ano, se aqueles projetos, se aquelas pequenas entregas, se tudo está sendo de acordo com o planejado, né? Se os resultados estão sendo alcançados, se os impactos estão sendo alcançados, né? Então, quer dizer, a gente vai fazendo esse monitoramento intensivo, como o próprio nome diz, tá? Então, estabelecer um processo sistemático e contínuo de acompanhamento da implementação do plano estratégico. No modelo proposto, o monitoramento da estratégia é uma atividade centralizada na unidade gestora de estratégia, realizada com frequência mensal, que deve incluir a coleta, análise e síntese de informações sobre os indicadores dos objetivos estratégicos, conforme suas periodicidades de apuração, os resultados dos processos finalísticos de cadeia de valor, os resultados da estratégia, aliás, os resultados dos processos internos críticos para o alcance da estratégia, o orçamento, os prazos e os riscos do portfólio de projetos e entregas estratégicas. Muito bem. Diante disso, as atividades são planejar o monitoramento da estratégia, monitorar com essa frequência mensal e comunicar os resultados do monitoramento. E aí, como é que a gente vai comunicar? Os resultados do monitoramento devem chegar até o nível tático operacional da organização para viabilizar a correção tempestiva. O que é tempestivo? A tempo certo, né? No tempo que dê para resolver. Dos desvios e a gestão dos riscos que podem impactar nos resultados. Isso pode ser facilitado com o desenvolvimento de painéis de informação, customizáveis para o acesso a diferentes níveis e perfis gerenciais e estímulo a reuniões de equipe pautadas nas informações geradas pelo monitoramento. Então, quer dizer, nós estamos com um indicador crítico, evasão nos cursos. Tá. O que vamos fazer para combater essa evasão? Como é que cada coordenador de curso vai promover isso? Só que isso quem tem que fazer é a gestão. Não é o coordenador que vai tomar uma iniciativa sozinho, porque talvez ele não tenha esses dados na mão. Quem tem é a gestão. Então, a gente precisa, como gestão, olhar para esse indicador, monitorar, comunicar para que os níveis intermediários possam acionar os níveis operacionais
os professores, por exemplo, no nosso caso, para que a gente possa fazer alguma coisa para fazer com que as pessoas não abandonem a universidade, por exemplo. Tá? O produto, como todo do guia, é um relatório contendo indicadores dos objetivos estratégicos conforme a periodicidade de apuração definida. Resultados dos processos finalísticos, resultado dos processos internos críticos para o alcance da estratégia, o orçamento, prazos e riscos desses projetos e entregas. E a última etapa é o monitoramento, a avaliação e a revisão da estratégia. Então, quer dizer, a gente fez um PPI, um PDI de 10 anos. A gente vai monitorar mensal, semestral, anual. Mas ao final de 10 anos, a gente vai revisar todo ele de novo. Essa é a ideia. Por quê? Porque a avaliação não é só ali, um processo contínuo, mas ocorre em momentos específicos, depois que atividades estão em andamento por algum tempo ou foram concluídas. A maior profundidade analítica da avaliação exige independência, o uso de métodos mais rigorosos e de informações coletadas de diferentes fontes, além do monitoramento intensivo. Então, as reuniões de avaliação estratégica são fundamentais para manter a estratégia viva na organização, permitindo que a organização se adapte às mudanças ambientais. Ao criar um espaço de governança, reflexão e tomada de decisão sobre a implementação da estratégia e os problemas da organização, essas reuniões funcionam como um locus de inovação e engajamento dos dirigentes e lideranças com a estratégia. As reuniões, então, são precedidas de uma intensa preparação, cabendo à unidade gestora da estratégia consolidar, analisar e sintetizar as informações produzidas no monitoramento. Recomenda-se que as reuniões de avaliação de estratégia sejam realizadas trimestralmente, tá? Eu vou dizer que eu não vejo isso, não vejo fazerem isso dentro da universidade, certo? Planejar a avaliação da estratégia. Eu pensei que ela estava fazendo alguma coisa. Atividades, tá? Muito bem. Planejar a avaliação da estratégia, que são as atividades aí dessa etapa 8. Realizar reuniões de avaliação, revisar, ajustar, atualizar, publicar e comunicar a estratégia. E, por fim, o relatório, que é o nosso produto, contendo validação dos resultados alcançados no período, alterações relevantes no ambiente interno e externo da organização, revisão de objetivos e metas, criação, encerramento e alocação de recursos entre projetos estratégicos, ações para mitigação, redução ou transferência de riscos, recomendações para aperfeiçoar o processo de gestão estratégica, engajamento dos dirigentes e lideranças, desenvolvimento de equipes e alinhamento estratégico da organização. Pessoal, deixa eu parar de compartilhar aqui. Ver se vocês me enxergam. Estou sem câmera também? Pelo jeito. Ah, tá. Agora sim. Pessoal, então assim, ó. Vocês viram aqui, ó, nessas duas últimas aulas, tá? Todo o guia que a gente mostrou. Todo ele serve de base
para que vocês possam analisar o PDI e que vocês possam avaliar as condições da estratégia da universidade, que vamos dizer assim, é a que eu acompanhei, tá? E é a que vocês convivem, então algumas coisas podem ser percebidas por vocês, talvez outras não. Se vocês tiverem dúvidas aí nos grupos, vocês vão entrar em contato, vocês vão me perguntar, tá? Para que vocês possam, como é que eu vou dizer assim, ó, ter clareza, vamos dizer assim, do que vocês vão pesquisar, né, nesse modelo, nesse guia, e lá no relatório do PDI, tá? É uma maneira de vocês me perguntarem se vocês têm dúvida, né, e eu poder, de certa forma, esclarecer. Porque a gente não consegue, muitas vezes, acessar a estratégia das organizações simplesmente lendo um relatório. Então, assim, é muito importante que a gente tenha alguém, né? Isso como uma dica aí para vocês, se vocês quiserem pesquisar sobre esse tema, assim, no futuro, mas, assim, ó, vocês precisam ter gestores, né? É um trabalho que vai demandar entrevistas, né, bem estruturadas, porque se vocês não estão dentro da organização como parte atuante, fazendo uma pesquisação, vocês não vão conseguir as respostas para entender a estratégia e a profundidade que as coisas estão sendo desenvolvidas, tá? Vocês me entendem quando eu falo sobre isso? Então, assim, eu quero que vocês me digam se vocês conseguiram compreender esse material, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer ou alguma colocação a respeito diante das experiências de vocês. Tudo bom, Adriana? Tudo. Olha só, para esses projetos que a UERGS pede dinheiro para os deputados, ali para o Paim, a gente tem acesso de ver, na verdade, ali, acho que de repente ali eu conseguiria ter mais noção de como é um projeto mesmo ali. Uhum. É que assim, ó, acho que até pode pedir, se vocês mandarem um e-mail para o Aaron, que é o diretor institucional, é capaz de pedir. E eu acho interessante, assim, ó, porque vocês têm acesso ao PDI, Leandro. Então, tendo acesso ao PDI, vocês podem ver os projetos estratégicos. Se o grupo de vocês quiser mandar um e-mail para o Aaron, que é o diretor institucional, ou mandar e-mail para o reitor mesmo, assim, olha, o reitor, ou o pró-reitor de administração, a gente está fazendo um trabalho numa disciplina de planejamento estratégico governamental, a gente está estudando o PDI da universidade, e a gente gostaria de ter acesso a tais e tais documentos. Vocês poderiam disponibilizar? E aí vocês podem pedir. Tudo é público, né, gente? Perfeito. Tudo é público. Pode ser que talvez não mandem, né, com a celeridade que vocês gostariam, mas essa disciplina e vamos dizer assim, esse guia aí que eu disponibilizei para vocês, ele é um mecanismo que vai acompanhar na trajetória aí da vida de vocês, né? Vocês podem utilizar para outras coisas, não só para a atividade da disciplina, entende? Vocês podem utilizar ele como um produto aí de trabalho aí para vocês, porque se vocês observarem, agora a gente está falando em South Summit, tá? O South Summit, gente, é estratégia pura. Tudo que é discutido lá, inovação, né? Tudo isso tem a ver com as estratégias definidas por essas organizações, que não são só privadas, são públicas também. Ô, prof, tenho uma dúvida sobre o que ele falou, né? Na verdade, isso ele já se encaixa mais na parte de captação de recursos, eu acho, né? Mas para a gente fazer essa análise do PDI, né, da UERGS, a gente não precisa levar em consideração, assim, da onde vai sair esse dinheiro ou precisa, assim, já ter na hora da estratégia? Não, assim, ó, vocês
podem fazer análises gerais, sabe? E, Tá. tipo assim, vocês vão dividir o documento Precisa, né? no grupo, e aí vocês vão, diante de tudo isso que a gente viu nessas 2 últimas aulas, vocês vão ver esse documento e vão dizer assim, tá, mas e com relação a tal coisa, foi contemplado, não foi contemplado? Vocês podem avaliar o documento pela clareza das informações que estão ali. Sim. Sabe? Porque assim, ó, ele precisa ser claro, ele tem que estar buscando abarcar todos esses conceitos que a gente viu. E se vocês ficarem com dúvida, tá, mas e tal coisa que eu ouvi lá na aula, por que não foi, sabe, abordado aqui? Mas não necessariamente se apegar, por exemplo, não vai ter recurso para isso, então nem vou passar no plano. Não. Né? Tá. Eu acho que isso é muito profundo para a gente fazer em tão pouco tempo. Isso, tá. É isso. Tá? Mais alguém? É isso, gente. Não tem mais dúvidas? Bom, então é assim, ó. Oi, fala, Cristiano. Não, falei, tá tudo certo, só. Então tá bom. Então, assim, ó, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Pra ela não ficar aí muito extensa, né? Obviamente, a gente fez algumas paradas aí por interrupção dos meus filhos escatológicos aqui, né? Porque ela tava comendo osso. Eu pensei que ela já ia fazer o número 2 aqui na sala. Aí agora se acomodaram. Parece que agora acabou a aula, então agora eu vou dormir.